Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, muito bom dia para todos amigos internautas da Web Rádio Estação da Luz. É com muita alegria que nós estamos iniciando mais uma edição do programa Espírita Pelos Caminhos da Evolução. E, como é de costume, na segunda-feira, estamos estudando o livro A Gênese, de Allan Kardec, e estamos aí no capítulo 5, abordando antigos e modernos sistemas do mundo. Só que hoje nós tivemos a liberdade de sugerir a direção da Web Rádio Estação da Luz a apresentação de um tema voltado para o aniversário do lançamento de 168 anos do Livro dos Espíritos, esse manancial de luz, de amor e de paz que a espiritualidade nos proporcionou. E hoje nós temos a felicidade de podermos apresentar um pouco a respeito da formação, da construção desse grande livro, esse livro que se constitui hoje a espinha dorsal de toda a doutrina espírita. Então nós convidamos a todos vocês, amigos internautas, por mais essa grande oportunidade de apresentarmos um pouco da história, de como tudo aconteceu. Mas, antes disso, eu quero prestar uma homenagem ao nosso grande amigo, defensor e libertador, Tiradentes. Esse grande homem que nós chamamos de Joaquim José da Silva Xavier, que no dia 21 de abril de 1792, ele foi realmente assassinado por uma conspiração da elite mineira que lutou pela libertação, certo? Realmente das garras do imperialismo Portugal. Então, Tiradentes era um apelido. O seu verdadeiro nome era Joaquim José da Silva Xavier. Era militar, era um dentista amador, foi um dos mais importantes inconfidentes mineiro. Sua participação nesse grande movimento resultou numa missão e, certamente, muito gloriosa, que o levou à sua prisão e sua morte, no enforcamento. Então, nesse dia 21 de abril de 1792, Tiradentes foi enforcado, teve seu corpo esquartejado por ordem da coroa portuguesa. E aí, é o símbolo da luta pela liberdade. Então, essa data é muito significativa para todos nós, brasileiros e mineiros. A ele a nossa homenagem por esse dia. Mas nosso trabalho hoje
é voltado para o Livro dos Espíritos, em toda a sua abrangência, em todo o seu conteúdo, em toda a sua profundidade. São 168 anos de lançamento dessa grande obra, que vamos hoje conhecer um pouco mais a respeito da mesma. Tudo começa em 1804, França, cidade de Lyon. Ali, na rua Sala, onde residiu o casal Jean Baptiste Antoine Rivail e sua esposa, Jean Duhamel. Ali, Hippolyte Léon Denisard Rivail, na rua Sala, número 76, em Lyon. No dia 3, ali, ele nascia no ano de 1804. Foi descendente de uma tradicional família católica, de magistrados, de professores, seus pais, Jean Baptiste Antoine Rivail e Jean Louis Duhamel. Tudo começou, então, neste ano de 1804, com o nascimento desse grande homem, que mais tarde foi chamado de Allan Kardec. No entanto, foi ali, naquele local, o palco dos grandes acontecimentos relacionados diretamente à doutrina espírita, nascedora em Paris, capital do mundo naquela época. Esse homem tem uma formação escolar muito bem preparado. Esse jovem Rivail, como era muito conhecido, começou seus estudos em sua cidade natal, mas foi no castelo do professor Jean-Henri Pestalozzi, na cidade de Verdun, a partir do ano de 1814, na Suíça, que sua formação secundária teve início, completando-se em 1822, quando voltou para a França. E ali ele estudou nesse castelo de Verdun, teve a sua formação primária. Jean-Henri Pestalozzi foi um dos grandes discípulos de Rousseau, é um grande pedagogo francês, professor do nosso queridíssimo Rivail. E aí a gente observa que o nosso professor Rivail, o nosso queridíssimo Allan Kardec, ele teve grandes mestres, como o Pestalozzi e o Rousseau, que também foi professor de Pestalozzi. Então, observam vocês a formação escolar, a formação educacional do nosso queridíssimo Allan Kardec de hoje. Era doutor em Direito, professor de História na Universidade de Zurique. E aí, Rivail, com seus 25 anos de idade, ele retorna para a França, né? Sai da Suíça, de Verdun, e retorna para a França. E ali, bacharelado em letras, em ciências, falava corretamente, além do francês, alemão, falava inglês, italiano, espanhol. Residia na rua Sèvres, número 35, em Paris. Fundou uma instituição de ensino, onde ele ministrava química, física, astronomia, anatomia comparada. Não cobrava daqueles que não podiam pagar. Olha só o trabalho dele. Revelando desde cedo o seu caráter humanitário, como sempre foi. Em 1832, casou com Amélie Gabrielle Baudet, reafirmando um amor de vidas passadas, cujo compromisso de mútuo auxílio as religarem de maneira tão apropriada. Foram morar na rua Sèvres, número 35. Aí está aí uma das residências do professor. Depois foi para a rua Sèvres. O nosso professor Rivail, nosso queridíssimo Hippolyte Léon Denisard Rivail, teve um trabalho, além da codificação espírita mais tarde, um trabalho de pedagogia,
porque ele teve grandes obras pedagógicas, como, por exemplo, um curso teórico e prático de aritmética, hoje chamamos de matemática. Então, Rivail ele teve um papel importante na implantação de conceitos educacionais que revolucionou muito naquela época a própria cultura francesa, o ensino francês naquela época. Ele não era muito bem aceito pela cátedra, ele não era aceito pela igreja, ele não era aceito pela a comunidade francesa, a elite francesa. E aí ele teve muitas obras que, na verdade, trouxe uma grande contribuição para a formação da cultura francesa para aquele tempo. Não vamos aqui entrar em detalhes das obras, especificamente dele, porque são muitas, que ele deixou de punho, né? Escreveu da cabeça dele o ensinamento próprio dele para a cultura francesa. Então, vejamos nós que o professor Rivail não era qualquer pessoa. Tinha uma formação pedagógica oriunda de grandes mestres da cultura francesa, Rousseau e Jean Pestalozzi. Mas, fato curioso de que o professor Rivail era conhecido por alguns como professor Denisart, mas seu nome ainda era Hippolyte Léon Denisart Rivail. Foi convidado por um grande amigo dele, que tomara conhecimento do trabalho do professor Rivail. E esse grande amigo dele chamava o senhor Fortier, que já tinha na sua residência algumas reuniões de magnetismo, que era muito praticado naquela época. Naquela época, nós não tínhamos ainda o cinema, nós não tínhamos energia elétrica, era tudo à base de lampião, de velas. E, na casa do professor Rivail, também a sua sala de aulas, onde ele recebia as crianças, né, adolescentes, para poder ensinar, ele era muito cético, ele era muito da ciência do momento. Não era voltado para as questões religiosas, não tinha o despertar ainda da espiritualidade, mas foi convidada pelo professor Fortier, que o procurou e disse: professor Rivail, tu és muito inteligente. Eu gostaria que, certa feita, você fosse até a minha casa para conhecer as reuniões que nós operacionalizamos lá. Lá a mesa fala, a mesa anda. Aí o professor Rivail ficou assim, muito escafifado. Ora, mesa falar? Como? A mesa não tem cérebro. Até que pode andar, porque tem 4 pés. Mas falar a mesa? E não admitiu a ideia de visitar o senhor Fortier. E passou alguns tempos, ele encontrou um grande amigo também, um magnetista, um magnetizador, que também mantinha na sua residência reuniões de magnetismo, o senhor Carlotti, que disse a mesma coisa. Professor Rivail, em casa as mesas andam, as mesas falam. Eu gostaria que o senhor, certa feita, pudesse nos visitar para conhecer, porque tu és muito inteligente, muito competente. Apareceu outro doido, né? Mas eles tinham um grande amigo que o versou da mesma forma, como o senhor Fortier e Pantier. O senhor Pantier disse a ele: em casa as mesas falam. Como? Como admitir algo que uma mesa pode falar? Uma mesa de móvel, de madeira, não tem cérebro, não tem boca. Andar até que poderia, mas nem seu Pantier não o convenceu. E aí, passado muito tempo, a senhora Roger, uma grande médium naquela época, que mantinham
semanalmente na sua residência algumas reuniões de experimentação de magnetismo, que hoje chamamos mediúnico, fenômeno de reuniões mediúnicas. Ela mesmo disse a ela: professor Rivail, lá em casa os espíritos comunicam através da mesa, batendo um dos pés no chão. Uma batida para sim, duas batidas para não. Aí ela disse a ele: eu gostaria que na oportunidade o senhor nos visitasse para conhecer a nossa reunião mediúnica, chamada reunião de magnetismo. Ele pensou: esse povo todo está muito doido, né? Mas um fato curioso, que ele durou por mais de um ano, cético, não admitindo a versão do senhor Pantier, senhor Carlotti, senhora Roger Pantier, que o convidou ele a conhecer as reuniões de magnetismo em sua residência. Mas foi nesta época, na residência da senhora Prané Maison, também acontecia fenômenos mediúnicos, fenômenos de magnetismo. Ele foi ter, certa feita, lá, nessa casa. Ele foi, e ali houve uma comunicação mediúnica que, para ele, era inusitada. Ele nunca tinha visto, ele nunca tinha presenciado o tamanho fenômeno de, através de um alfabeto francês, em cima de uma mesa, um pequeno objeto chamado cesta de bico, se deslocar livremente em cima daquela mesa, obedecendo à formação de palavras, certo? Quando esse objeto dirigia-se para uma letra do alfabeto, para outra letra, formando palavras, frases, sentenças e textos. Na casa da senhora Prané Maison, o professor Rivail começou a se convencer de que havia por trás de tudo aquilo alguma coisa de uma profundidade inexplicável. Curioso, ali frequentou várias reuniões, mas foi na residência da família Baldin que o professor Rivail começou a frequentar para conhecer também as reuniões de magnetismo. Dissera a família Baldin ao professor Rivail de que lá na casa deles havia comunicação dos espíritos, almas de outro mundo. Bom dia, Miriam. Seja bem-vindo. E ali, naquela família da Baldin, nós tínhamos duas adolescentes, duas irmãs, Caroline Baldin e Júlia Baldin, duas adolescentes, que psicografavam sobre o papel e até mesmo sobre a pedra de ardósia. O professor Rivail, quando ali chegou, ele presenciou reuniões onde as respostas esposadas superavam o coeficiente de inteligência de todos os seus frequentadores. O professor Rivail, curioso com aquelas respostas muito, muito profundas, de um quilate intelectual que superava toda a cultura daquele povo, naquele momento. Ele passou a observar de que tudo aquilo tinha uma providência. Mas um fato curioso que ele observou que já havia um calhamaço de papéis escritos. Tomou essas comunicações para uma análise. E ao analisar as comunicações, ele viu que as respostas ali eram de um teor, de uma moral incomparável, de um QI muito elevado, que superava até mesmo a cultura francesa daquela época. O conteúdo científico, o conteúdo filosófico, o conteúdo moral de tudo aquilo era de impressionar. E ele, então,
viu que aquilo poderia servir para o futuro da humanidade. Porque, através da prancheta, da cesta de bico, os espíritos do outro mundo, do mundo espiritual, que não podia ser visto, estavam ali transmitindo alguma coisa que serviria para a cultura do mundo inteiro. Tá? Então, essas foram as primeiras modalidades psicográficas através da prancheta e da cesta de bico. Fato curioso de que foi a partir do ano de 1857 que todas aquelas mensagens, todas aquelas comunicações que ele viu, que ele analisou através das irmãs Baldin, Júlia e Caroline Baldin, ele viu que aquilo poderia ser divulgado para o mundo. E o fato curioso que a partir do ano de 1857, a França estava no auge da cultura, da letra, da música, da poesia, da pintura, da filosofia. Ele então resolve pegar aquelas mensagens obtidas através das duas adolescentes da família Baldin e organizar aquilo metodicamente, editar. E ali, em Palais Royal, Galeria de Orleans, no dia 18 de abril de 1857, ele estava lançando a primeira edição do Livro dos Espíritos, em Paris, na livraria Edentour, Galeria Orleans, de número 13, em Palais Royal, em Paris. Foi um dos fenômenos sociais mais importantes da época. E como para todos nós espíritas também, é muito importante até hoje. Então vejamos nós de que sexta-feira passada agora, 18 de abril de 2025, a gente comemorou 168 anos de lançamento dessa primeira edição do Livro dos Espíritos, ali na Galeria de Orleans. Essa galeria, segundo quem ali já esteve, é muito bonita. Então, essa primeira edição do Livro dos Espíritos foi ali lançada. E foi um marco para a humanidade. O marco da terceira revelação das leis divinas. Então, passamos nós a observar de que nesta livraria Edentour estava ali esposado numa manhã, 18 de abril de 1857, alguns exemplares desse grande tratado filosófico da nossa queridíssima doutrina espírita. Fato curioso, que esse foi o marco dessa terceira revelação, de que o Livro dos Espíritos, ele foi, para nós como é até hoje, essa grande obra que marcou e marcará por toda a eternidade a promessa do Cristo. Quando ele nos disse que ele pediria o Pai, ele enviaria um outro Consolador, a fim de que pudesse estar conosco o tempo todo e estar conosco a partir de então, eternamente. O Espírito de Verdade. Então, o terceiro revelação é marcada o lançamento dessa primeira edição do Livro dos Espíritos. Um fato curioso que nós não podemos deixar de mencionar para vocês, de que a primeira edição do Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857, ela continha somente 501 perguntas. Ela não tinha 1018. Tá? Isso, para nós, é um fato curioso. Muitos espíritas não sabem disso. Tá?
é preciso sabermos de que a primeira edição está aqui agora, representada nesse pequeno livro de Canuto de Abreu, está aqui, o primeiro livro dos Espíritos de Allan Kardec, de 1857, ele foi reproduzido, ele foi impresso, certo? E de autoria do Canuto de Abreu, a legítima primeira edição de O Livro dos Espíritos. Então, quem não tem esse livro, nós temos aqui no CEP esse livro, que foi publicado em 1957, em homenagem ao centenário de lançamento do Livro dos Espíritos. Então, quando o Livro dos Espíritos completou 100 anos, Canuto de Abreu publicou esse pequeno livro contendo o Livro dos Espíritos de Allan Kardec, contendo 501 perguntas. Assim, conforme vocês estão vendo aqui agora, dessa forma, contendo somente 3 livros, 3 partes, a primeira edição. Então, o primeiro livro tratava doutrina espírita, tá aqui, primeiro capítulo, doutrina espírita. Já o segundo livro, certo, da primeira edição, é As Leis Morais, segundo livro, é o capítulo 1º, da lei divina, ou a lei natural. E o terceiro livro, Esperanças e Consolações. Está vendo? Então, meus amigos, isso é curioso para nós. Isso é importante sabermos que a primeira edição só tinha 3 livros. Certo? Que a primeira edição trazia como seu terceiro livro as penas, quer dizer, as esperanças e consolações, as penas e gozos futuros, gozos terrestres, as leis morais e a doutrina espírita. Agora, fazendo uma comparação, certo? Eu quero deixar para vocês um fato muito curioso, de que a primeira edição do Livro dos Espíritos trata-se de uma filosofia puramente espiritualista. Foi a primeira obra filosófica espiritualista. Nós nunca tivemos na filosofia nenhum outro conceito filosófico espiritualista. Tivemos muitas filosofias, né? A mais próxima dessa foi de Auguste Comte, isso, o positivismo, chamada filosofia do positivismo, de Auguste Comte. E essa foi que deu ao professor Rivail a condição de nos trazer a filosofia espiritualista. Então, no Livro dos Espíritos, desde a primeira edição, na folha de rosto, que é essa daqui, vocês estão vendo, lá em cima está contido assim, filosofia espiritualista. Foi a primeira e a única filosofia espiritualista. Porque nós não tivemos outra filosofia espiritualista, certo? Exceto aquela de Helena Blavatsky, Helena Petrovna Blavatsky, certo? Que trouxe para nós a teosofia, tá? Então, é um tratado também filosófico, de um cunho mais ou menos espiritualista, mas que não tem a profundidade da filosofia espiritualista, da doutrina espírita. Então, a filosofia espírita, ela representa esse tratado filosófico espiritualista que constitui-se todo o manancial da nossa doutrina espírita. Essa filosofia que o mundo nunca conheceu, que hoje a gente podemos falar com muita propriedade, que no dia 18 de abril de 2025, ela completou 168 anos da sua existência. Mas, comparando aqui agora nesse quadro, a primeira edição do dia 18 de abril de 1857, com a segunda edição de 16 de março de 1860, quando foi publicado,
3 anos depois, a segunda edição, já contendo 1.018 questões, 1.018 perguntas. Vamos ver? Então está lá. Observo vocês aqui, ó. Primeira edição, 501. Segunda edição, 1.018. Primeira edição, 24 capítulos. Segunda edição, 29. Primeira edição, as perguntas e respostas em colunas, como eu demonstrei anteriormente. A segunda edição, perguntas e respostas em sequência. Estão vendo a diferença de um para o outro? Primeira edição, apostila somente no livro primeiro. E, na segunda edição, os comentários esclarecedores. Tá? Que a partir da 11ª edição foi negado, certo? Foi retirado. Introdução, na primeira e segunda edição. Na primeira edição e na segunda edição, chamado prolegômenos. O que é um prolegômeno? Prolegômenos é um prefácio científico de uma obra literária. Quando você tem uma obra literária, que ela tem um prolegômeno, essa obra é de cunho científico, porque o prolegômenos é um prefácio de obras altamente científicas. Agora, a primeira edição continha o primeiro livro, Doutrina Espírita, certo? Já na segunda edição, certo? O primeiro livro chama-se Causas Primeiras, tá? Hoje, né? A partir da segunda edição, passou a se chamar de Causas Primeiras. A primeira edição, certo? O segundo livro era As Leis Morais, o que não é na segunda edição, tá? Na segunda edição, As Leis Morais, ela vai lá para o terceiro livro. Então, na segunda edição, As Leis Morais não é no segundo livro, certo? Na primeira edição, não tem, certo? O livro Mundo Espírita, o segundo livro da atual edição. Viu agora? Então, para ficar claro para você, é o seguinte, na primeira edição não tinha, certo? O segundo livro, O Mundo Espírita, composto de 517 perguntas e respostas. Bom dia, Sandro. Bom dia. Já na primeira edição, o terceiro livro são Esperanças e Consolações. E já na segunda edição, o livro terceiro já é As Leis Morais, certo? As Leis Morais, que era a segunda parte da primeira edição. Vai lá para a terceira parte da segunda edição. E, na primeira edição, não temos a quarta parte, que tem na segunda edição. Esperanças e Consolações. Estão vendo a diferença da primeira edição para a segunda? Né? E aí nós temos, na primeira edição, o epílogo, e na segunda edição, a conclusão, com 9 partes. A gente não tem o hábito de ler introdução e conclusão de um livro, certo? Eu falo para vocês, meus amigos, a introdução do Livro dos Espíritos, eu vou falar já dela, constitui de suma importância para nós. Mas a introdução e como a conclusão tem que ser estudada por nós espíritas. Porque é uma preparação para introduzir a obra. É uma conclusão que fecha o entendimento provisório daquela obra, porque ela não fecha. A doutrina espírita não é sistemática, certo? Porque ela deixa em aberto. Ela não diz a última palavra. E aí, na primeira edição, o índice alfabético, tá? E na segunda edição não tem, é inexistente. A primeira edição foi, o editor foi Dentu, como na segunda edição é o Didier,
e Companhia. Então tá aí, ó. 16 de março de 1860, a segunda edição do Livro dos Espíritos, contendo 1018. Tá? Tá aí, ó. Sexta-feira passada, a nossa homenagem foi voltada pelos 168 anos de luz, amor e verdade. Eu considero isso importantíssimo. É notável essa obra, essa espinha dorsal, essa coluna vertebral, para dizer, da doutrina espírita. Todo o seu conteúdo filosófico espiritualista ali está contido. Então, o Livro dos Espíritos não é apenas a pedra fundamental ou marca inicial da codificação espírita kardeciana. Porque, além disso, ele é o próprio delineamento, é o núcleo central, é ao mesmo tempo o arcabouço geral da doutrina espírita. É o tratado filosófico espiritualista do espiritismo. Isso tem que ser para mim, tem que ser para vocês de suma importância. Ele está mais ou menos organizado aqui, ó. Quem sou, de onde vim, para onde vou. Ele está formado pela introdução, pelos prolegômenos, que a gente vai conhecer um pouco melhor através do livro O Principiante Espírita, tá? E o livro O que é o Espiritismo, que são obras de punho do próprio Allan Kardec. A primeira parte do Livro dos Espíritos é das causas primeiras, que diz respeito, né? O que sinto. Então, a primeira parte do Livro dos Espíritos, ela constitui o prelúdio do livro, que mais tarde foi chamado A Gênese. O segundo livro, O Mundo Espírita, que não tem na primeira parte, tá? Mas sim a partir da segunda edição, O Porquê Sofro. É o prelúdio do Livro dos Médiuns, quer dizer, O Mundo Espírita. A terceira parte do Livro dos Espíritos da segunda edição, a das Leis Morais, constitui o prelúdio do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. E a quarta parte, o quarto livro, das Esperanças e Consolações, é o prelúdio do livro O Céu e o Inferno. O porquê ser espírita. E aí, a gente passa, então, a conhecer um pouco melhor a respeito do Livro dos Espíritos, que o primeiro livro das causas primárias aborda a noção da divindade, Deus, a criação, os elementos gerais do universo. Estão vendo? Já o segundo livro, O Mundo Espírita, analisa a noção de espírito e toda a série dos imperativos que ligam, certo, a esse conceito, né? A finalidade da nossa existência, o nosso potencial de autoaperfeiçoamento, a sua pré e sua pós-existência, quer dizer, o fenômeno da morte, o mundo espiritual, as relações que pode estabelecer com a matéria, com o mundo corporal, está nesse segundo livro. O Mundo Espírita contém 517 perguntas. Então, a segunda parte do Livro dos Espíritos é maior do que as 3 primeiras partes da primeira edição, tá? Que foi muito bem trabalhado. Bom, as obras básicas traduzidas por Herculano sintetizam melhor conhecimento. Sim, eu concordo com você, Sandro, de que a primeira, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns e o livro Evangelho segundo o Espiritismo, de José Herculano Pires, no meu ponto de vista também, eu priorizo elas, porque, além de ter as perguntas e respostas, tem as notas de rodapé do próprio Herculano Pires. Certo? Para nós aqui agora, José Herculano Pires é a pessoa que melhor interpretou Allan Kardec. Então, seguir as obras traduzidas pelo José Herculano Pires é melhor.
é mais coerente. Tá? Então, essas três primeiras, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, tem as notas de rodapé do José Herculano Pires. Concordo plenamente com você. Bom, voltando aqui, o Livro dos Espíritos, sua divisão, a quarta parte é das esperanças e consolações. Fala acerca do futuro dos homens, seu estado pós-morte, as alegrias, os obstáculos que encontram no além-túmulo. Então, Prolegômenos é a introdução à nova ciência, intitulada Espiritismo. Contém a única ilustração, o símbolo constante da cepa, que representa toda a obra, né? O trabalho do Criador, a criação, as criaturas, toda a obra. A introdução contém 17 capítulos, o livro, né? Aqui agora, numerados em algarismos romanos, tá? A introdução, contendo a soma de toda a obra, que Kardec procurou esclarecer alguns pontos obscuros com relação aos elementos básicos, para o entendimento, para a compreensão de que aquilo que estava começando trouxe como eventos os vocábulos espiritual, espiritualista, espiritualismo, espiritismo, espírita, espiritista, fala sobre a alma, fala sobre o perispírito. Então, a introdução do Livro dos Espíritos deve ser lida, estudada, pesquisada, desenvolvida com toda a sua plenitude. A gente tem o hábito de não ler a introdução. Já vai para a primeira pergunta. Então, leia, estude, pesquise, desenvolva, debate esta obra. E aí, nós tivemos aqui, desculpe, já na primeira parte, né, que nós comentamos, 4 capítulos, contendo 75 questões, 12 subquestões e 30 notas de Allan Kardec. Os temas básicos das causas primárias refere-se a Deus, aos elementos gerais do universo, a criação, o princípio vital, constitui-se esses temas um prelúdio, quer dizer, o início de uma obra que foi publicada mais tarde, certo? Em janeiro de 1868, o livro A Gênese. Viu agora? Então, o livro A Gênese veio mais tarde complementar a primeira parte do Livro dos Espíritos, das causas primárias. Viu agora? A segunda parte, contendo 11 capítulos, 538 questões, 122 subquestões, 85 notas de Allan Kardec, fala do mundo espírita, o mundo dos espíritos. Os temas básicos tratados referem-se a dos espíritos. A encarnação dos espíritos, a reencarnação, o retorno da vida corpórea para a vida espiritual, que é o desencarno, isso. Pluralidade das existências, considerações sobre a pluralidade dos mundos habitados, certo? A vida no plano espiritual, o retorno à vida corporal, que é a reencarnação, a emancipação da alma, a intervenção dos espíritos no mundo corporal, ocupações, missões dos espíritos, fala dos 3 reinos. Então, a segunda parte, o segundo livro, da segunda edição do Livro dos Espíritos, constitui o prelúdio de um livro que veio no ano de 1861, o Livro dos Médiuns. Então, veja bem que a segunda parte do Livro dos Espíritos, ele é aquilo que foi colocado no Livro dos Médiuns, que veio complementando a esse contexto, o mundo espírita, do Livro dos Espíritos, da sua segunda parte. Foi ali revisado, foi ampliado, foi melhor trabalhado no Livro dos Médiuns. A terceira parte do Livro dos Espíritos, da sua segunda edição, 12 capítulos, 306 questões, 42 subquestões e 49 notas de Allan Kardec. Isso é de suma importância. Os temas básicos tratados aqui
refere-se às leis morais, certo? Assim discriminadas, né? A lei divina, lei natural, a lei da adoração, tá? A lei do trabalho, a lei de reprodução, a lei de conservação, a lei de destruição, a lei de sociedade, de progresso, de igualdade, de liberdade, de justiça, amor e caridade, e a perfeição moral. Constitui esses temas um prelúdio do livro que, no ano de 1864, foi publicado com o título Evangelho segundo o Espiritismo, ou Imitação do Evangelho, que foi a sua primeira edição. Então, a terceira parte do Livro dos Espíritos, da segunda edição, está complementado através dessa grande obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, que hoje conhecemos. Verdade que a sua primeira edição chamava Imitação do Evangelho, que a título, sugestão do senhor Didier, foi trocado o título de Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo para Evangelho segundo o Espiritismo. Tá? E a quarta parte do Livro dos Espíritos, da sua segunda edição, 2 capítulos, 100 questões, 18 subquestões, 27 notas de Allan Kardec. Temas básicos, refere-se às esperanças e às consolações. Penas e gozos terrestres, penas e gozos futuros. Constituem esses temas um prelúdio do livro que foi publicado no ano de 1865, O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. Então, vejam vocês que esse livro veio trazer uma complementação da quarta parte do Livro dos Espíritos. Então, o Livro dos Espíritos, meus amigos, ele é o prenúncio de uma filosofia espiritualista que nunca existira e que veio para ficar, e que veio não para espiritizar, veio para espiritualizar. Porque o objetivo da doutrina espírita não é espiritizar pessoas, mas é espiritualizar. Tá? Então, veio para espiritualizar e ficar definitivamente. Portanto, que o Livro dos Espíritos é esse manancial inicial desse farol de luz espiritual, clareando o mundo no momento em que o mundo mais precisava. Porque a doutrina espírita, se tivesse vindo antes do ano de 1857, ela teria sido abortada. Porque a nossa maturidade não teria suficientemente condições de assumir de forma definitiva e aceitar e adotar essa doutrina. Tá? Porque a nossa maturidade não permitiria que assim acontecesse. E a conclusão do Livro dos Espíritos, contendo 9 capítulos numerados em algarismos romanos, contendo uma apreciação genérica sobre as matérias integrantes na obra. Temas tratados na conclusão são objeto de estudo na Revue Spiriti, que é a revista Espírito, de 12 volumes. Como se pode observar, no Livro dos Espíritos foi o embrião de que se convencionou a chamado Pentateuco Espírita, as 5 obras. Agora eu vou falar uma coisa que vai parecer estranho para vocês. 18 de abril de 1857, nasceu Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita. Sua data de nascimento era no dia 3 de outubro de 1804, com o nome de batismo Hippolyte Leon Denizardi. Então, o professor Rivail, quando ele publicou a primeira edição do Livro dos Espíritos, ele foi adotado um pseudônimo de Allan Kardec. A título de sugestão da espiritualidade, que ele não deveria permanecer com o nome de professor Rivail, de Hippolyte Leon Denizardi Rivail, porque muitos adotariam a doutrina espírita pelo o grande pedagogo francês, professor Rivail, como é conhecido. Então, ali encobrindo esse nome, Hippolyte Leon Denizardi Rivail, e o pseudônimo de Allan Kardec,
que não era conhecido, que foi um nome que ele recebera quando ele viveu entre os druidas, a sugestão da espiritualidade que ele adotasse o pseudônimo para que as pessoas pudessem ter a doutrina espírita não pela influência do professor Rivail, mas sim pela doutrina. Porque senão muitos deixariam de seguir a doutrina espírita e seguiriam o professor Rivail. Então foi adotado o pseudônimo de Allan Kardec. É onde nós falamos que Allan Kardec nasceu, o nome, o pseudônimo de Allan Kardec, a partir do dia 18 de abril, com a publicação da primeira edição do Livro dos Espíritos. Mas seu nome de batismo era o professor Rivail, Hippolyte Léon Denis de Rivail. Hoje nós chamamos de Allan Kardec. É o pseudônimo. Na primeira visão, o livro Céu e Inferno deveria ser unânime. Os estudos estudar a vida dos espíritos após a morte. Sim! Com certeza, concordo com você, Sandro. Deveriam ser, né? Muitos já realmente morreram sem saber, sem conhecer o que se esperava, porque a maioria não se esperava com aquilo que vai poder encontrar, certo? O valor da existência corporal, o valor da existência espiritual, não sabem. Concordo com você, certo? Que deveriam realmente conhecer precedentemente. Aonde José Herculano Pires ele chamou de educação para a morte. Inclusive, tem um livro intitulado Educação para a Morte. Porque a gente chega aqui, a gente se educa para a vida aqui, né? Mas a gente não se educa para a morte. A gente não se prepara para a realidade espiritual. Desculpa. A gente deveria se preparar para a educação para a morte. Aí eu concordo com você, né? Muitos morrem, mas pouco desencarnam. Porque desencarnar é muito mais do que morrer. É desvencilhar, desimantar, desapegar. Muitos morrem e não desencarnam, mas outros desencarnam bem antes de morrer. Por outro lado também, né? Sabem, concordo com você plenamente, viu? Isso é preciso ser trabalhado, viu, Sandro? Por mim, por você, né? Por todos nós espíritas, trabalharmos isso no movimento espírita, certo? A doutrina espírita veio matar a morte. Interessante, né? Porque vem demonstrar de que a morte não existe. Mas o fenômeno, né? A disjunção molecular atômica do perispírito com o corpo físico é um fato, é um fenômeno. Então, o Livro dos Espíritos, ele passou por grandes momentos. No dia 9 de outubro de 1861, o Auto de Fé de Barcelona, a doutrina espírita torna-se mais conhecida ainda. Porque aquele ato, o Auto de Fé de Barcelona, no dia 9 de outubro de 1861, certo? Aquele livro foi queimado numa praça pública. Porque o Livro dos Espíritos conseguiu atravessar incólume o Auto de Fé de Barcelona, certo? Foi queimado em praça pública. O Auto de Fé de Barcelona. Ali foram queimados por ordem, né, do nosso amigo bispo de Barcelona. O Dom Paral mandou queimar 300 brochuras de obras espíritas em praça pública. O Auto de Fé de Barcelona foi a maior divulgação da doutrina espírita naquela época e para hoje. Porque os próprios espíritos disseram, podem queimar todos os livros espíritas, mas não podem queimar os espíritos. Por quê? Amanhã eles comunicarão novamente. Então queime todos os livros espíritas, mas não podem queimar os espíritos. Bobeira, né? E houve, além do bispo de Sevilla, né, o Dom Paral, né, mandando queimar, a igreja perseguiu muito Allan Kardec. Certo? Um fato curioso, que essas foram as obras queimadas naquela grande fogueira.
que alguém observou aquele fogo o dia todo queimando. Só que era um monte de livros, e os livros não queimaram todos. E lá por baixo do fogo, das cinzas, restou-se algumas páginas do Livro dos Espíritos. E alguém foi ali nas caladas da noite e enfiou a mão naquela fogueira, ainda um pouco quente, debaixo das cinzas, e recolheu um pequeno opúsculo queimado, com algumas partes inteiras, do Livro dos Espíritos. Porque dissera que estavam queimando obras do diabo, do demônio. E essa pessoa pegou esse resto do Livro dos Espíritos que não havia sido queimado e levou para casa, a poder ler e conhecer o que pensava o capeta, o demônio, qual que era o pensamento dele. E quando leu algumas linhas do o livro dos Espíritos, ele viu de que o capeta pensava, o que ele imaginava, o que ele falara através daquele livro, eram coisas sacras, coisas boas, coisas lindas, coisas filosóficas, conceitos científicos. E ele se percebeu que o capeta era bom. E aí foi a grande derrogada do Bispo Palau, divulgando a nossa queridíssima doutrina espírita. Foi o marco. O Alto de Fé de Barcelona foi um marco da maior divulgação da nossa doutrina espírita. Porque pretendia o Palau combater, como a igreja combateu, certo? Como realmente mandou até mesmo aprisionar o próprio Allan Kardec. Como o Rei Marie, certo? Foi preso durante 1 ano, pagou multas de 1.000 francos. Como a Amélia Baudet teve que pagar 1.000 francos de multa por acusações impróprias, sem fundamentos. Acusados de bruxaria, de falsificação, de fraude, certo? Combateram de todas as sortes e não tiveram sucesso. Porque foi uma minoria que, naquele momento ali, aceitava a obra espírita. E a maioria combatia. Apedrejaram a casa do professor Rivail, Allan Kardec, certo? Um homem que foi negado pelos próprios amigos, o homem que foi retirado do rol da filosofia daquela época, dos pedagogos franceses, foi excluído, foi esconjurado, foi caluniado pela própria igreja, pelo poder temporal daquela época. Não sabiam de que aquilo tudo ali era muito momentâneo, que aquele ato todo só serviria para divulgar aquilo que estava nascendo, aquilo que viria realmente trazer ao mundo a libertação espiritual, e não a salvação. Porque a doutrina espírita não veio para salvar ninguém. A doutrina espírita, ela veio para libertar através da educação. Porque a proposta espírita é pedagógica. Ela não é salvadora. Ela não promete a salvação. Ela promete a nossa libertação. E a nossa libertação só se fará através da educação, da proposta pedagógica, dessa maravilhosa pedagogia espírita, a nossa queridíssima doutrina espírita. Então, meus queridos amigos, quero muito poder agradecer aí a presença do nosso amigo Sandro, que está conosco no chat, participou conosco, da Miriam também, demais amigos internautas que estavam conosco em outro momento. Eu não consegui hoje esposar todo o tratado para hoje, mas nós vamos pedir a direção da Web Rádio Estação da Luz para prosseguirmos na sexta-feira, aqui, essa homenagem dos 168 anos do lançamento do Livro dos Espíritos. Porque eu ainda tenho uma boa parte para poder comentar com vocês, certo? Então, a partir da semana, do final de semana agora, sexta-feira,
a gente daria continuidade, certo? Abordando aí com vocês aí a continuação, porque tem algumas questões muito interessantes a respeito do Livro dos Espíritos, que eu não poderia deixar de fora para comentar com vocês. O que o Livro dos Espíritos, em seus 168 anos de surgimento, de nascimento, atravessou todos os tipos de acusações, de todos os fenômenos e todos os fenômenos, certo, sociais, tentando obstruir o curso dessa grande obra. Então, meus amigos, eu vou estar interrompendo agora, nosso tempo está esgotando, e sexta-feira a gente continua essa temática com vocês a partir daqui, tá bom? Agradeço a direção da Web Rádio Estação da Luz, na pessoa do nosso grande amigo, senhor Tavares, agradeço a audiência, agradeço ao Sandro, a Miriam, a todos vocês, amigos do Ideal Espírita. E prometendo, sexta-feira, às 19h20, estamos aqui novamente abordando, através da proposta, que é o estudo do livro dos médiuns, a continuação da temática de hoje. Então, a todos, um bom dia, uma boa semana, um bom feriado. Aproveita hoje esse feriadão, estude um pouco mais, aproveite o tempo. Muita paz, muita alegria e muita luz para todos. Bom dia. Obrigado. Fica com Deus. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.